Então ele pega ali o exercício e toca várias vezes. Aí chega na música, não sabe aplicar, porque ele não estudou aquele exercício de forma musical. Exatamente o que eu quero trazer aqui para você. E você vai ver isso desenrolar tão bem quando a gente pegar a penta. Você vai desacreditar como que é conectado o arpejo para as harmonias. 3 técnicas fundamentais para você que é um tecladista que esteja iniciando e intermediário, que quer avançar, quer crescer na sua tocabilidade. Essas 3 técnicas, pessoal, é essencial para que você toque bonito, com um som muito diferenciado. Quais são elas? Eu vou falar sobre notas duplas, coisas que você ainda não sabe e que são truques que realmente mudam, traz uma personalidade, uma identidade diferenciada. A outra é a escala pentatônica menor. Como usar a escala pentatônica maior ou menor nas suas execuções. E a terceira e não menos importante é o arpejo. Como você conecta o arpejo junto com a harmonia que você está fazendo para que fique bonito. O arpejo não é só estudado para você fazer solo, como muita gente faz. Não, você tem que aplicar ele no desenvolver da sua musicalidade. Então, se você está chegando agora no canal, comente, se inscreva, compartilhe e bora para mais um vídeo. Deixe seu like e dá um hype aí se você vê esse botão no comentário. Bom, o que acontece? Notas duplas, como o próprio nome já diz, pessoal, é você tocar notas que estão juntas. 2 notas, apenas 2 notas. Isso embeleza demais. Uma tríade, para você ter uma ideia, é constituída, já falando pelo próprio nome, né, de 3 notas. Quando você tira uma voz da tríade, aí acontece a beleza, a mágica dessas notas duplas. E olha que legal, eu vou fazer umas notas duplas aqui aleatórias, meio que improvisada. Veja só. Parece até que é uma música que eu estou tocando, mas não, eu só estou tocando notas aleatórias e improvisada. Ela vem com uma identidade forte. Essa nota dupla eu fiz aqui, ó, em sexta. Posso também fazer as notas duplas em terças. Fala sério. É muita identidade, elas têm a personalidade forte para o que você vai fazer. Agora vamos colocar dentro de uma progressão, eu quero ser bem claro, objetivo, para que você entenda, sem muita firula. Dentro de uma progressão bem tranquila, eu vou fazer aqui um Dó. 4 tempos para esse Dó e 4 tempos para o Fá. E nós vamos aplicar as notas duplas para esses 2 acordes. Vamos pensar primeiramente como que a gente vai organizar para que a gente trabalhe isso de forma técnica, mas que ao mesmo tempo venha a ser musical. Porque isso é importante, a maioria da galera quando estuda isso de forma técnica. Então ele pega ali o exercício e toca várias vezes. Aí chega na música, não sabe aplicar, porque ele não estudou aquele exercício de forma musical. Exatamente o que eu quero trazer aqui para você. E você vai ver isso desenrolar tão bem quando a gente pegar a penta. Você vai desacreditar com o arpejo, como que é conectado o arpejo para as harmonias. Segura aí, nós vamos chegar lá. Quer saber como você pode estudar online e ter resultados como aulas presenciais? Diferente de um curso, as minhas aulas são personalizadas. Para cada aluno, eu trabalho individualmente e semanalmente. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Nesse primeiro momento, nós poderíamos sugerir o seguinte, ó. Eu estou em Dó, eu vou pegar a terça do acorde. O acorde de Dó, eu vou montar uma sexta com a terça do acorde. A terceira voz da escala, pensa na escala. Ó. Se ficar difícil de pensar na terça do acorde, só você pensar nas notas da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Perfeito. Vou pegar a terceira nota, vou tocar e depois partindo dela eu vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, eu tenho uma sexta.
Vamos fazer um tipo de um ritmo da seguinte forma, ó. Assim. E vamos tocar o acorde. Vamos ver como é que vai ficar esse som, ó. Vou para o Fá. Voltei para o Dó. Aí eu saí um pouco fora dessa rítmica de fazer ascendente a sexta, por quê? Aí eu vou dar um toque para vocês muito importante. Pessoal, você está dentro da escala de Dó maior, então use e abuse. Você pode subir, você pode descer passando por todas as notas da escala sem ter medo de ser feliz. Essa que é a pegada, vá para cima. Tente. O acerto e o erro, a tentativa é o que vai dar o direcionamento para onde que você tem que tocar. Você vai tocar, vai ter hora que você pode tocar que não ficou legal, aí você não passa mais por esse caminho, é simples assim. Olha isso, em sextas, hein, ó. Bem simples, ó. Tô subindo as notas da escala, pessoal. Olha isso. Perfeito. O som já fica com uma característica muito importante que você pode utilizar nas músicas. Agora, veja como que vai soar as terças, as notas duplas já em terças, não em sextas. Veja lá. Fala sério. Parece que eu estou tocando alguma música ou pegando uma introdução. Por quê? É como eu falei, já tem a qualidade do preenchimento. É diferente de eu tocar fazendo a escala. Que não fica feio também, fica bonito se você tiver um direcionamento para quais notas você vai tocar da escala. Para chegar a esse ponto de eu tocar e aquilo que eu tocar ficar interessante, tentativa, acerto, erro. E quer saber? Mais erros do que acerto. E quanto mais você erra, mais você sabe. Imagina o cara que só acerta. Só acerta, só acerta, só acerta. Meu, ele tem uma probabilidade de, no momento que ele estiver se apresentando de erro, muito grande, porque ele nunca errou. Então, ele pode acontecer de bater na trave e depois ele não vai conseguir nem se safar daquilo, porque você pode errar e entender como você faz para driblar aquele erro e fazer com que aquele erro pareceu que foi um acerto, porque foi algo que você improvisou. Só que o cara que sempre acerta, ele não tem essa noção, porque o erro é quem faz ele aprender e driblar essa situação que pode porventura acontecer, porque ninguém é perfeito. Ou você acha que esta figura que eu acabei de falar, o cara que só acerta, existe? Se existir, você me fala quem é que eu quero conhecê-lo,
para eu saber as estratégias que ele tem para não errar. É simples assim. Então, tentativa, acerto e erro tem que fazer parte do seu vocabulário. Vou somar as duas, sextas junto com as terças. Olha isso. Falando das notas duplas, ok? Dá até vontade de ficar criando e não parar mais de tocar. Isso aqui para fundo musical, pessoal, você não precisa de mais nada. Ó. O que eu fiz aqui? Explicando. Eu fiz as notas duplas, só que ao invés de eu tocar elas juntas, eu toquei dedilhando. Aí eu somei a terça. O som vai ficando muito bonito. Pelo menos naquilo que eu entendo que para mim é bonito. De repente para você pode ser que não faça tanto sentido assim. E se não fizer, comente aqui. Eu quero saber o porquê que não faz, né, sentido para você. É interessante. Comente, que é importante. A gente vai descobrindo essas coisas, ok? Agora vamos lá para o próximo ponto. Eu falei das notas duplas e aqui nós vimos notas duplas em sextas e notas duplas em terças. Agora nós vamos para a escala pentatônica. Pode ser penta maior ou penta menor. Pessoal, pentatônica, o que é a escala pentatônica? Pentatônica é uma escala de 5 notas, 5 tônicas, né? Por isso que penta. Agora, qual que é o interesse de uma escala pentatônica para uma escala convencional? No meu ver, na minha visão, e que eu demorei um tempo para entender isso, é que elas têm os saltos. Na escala pentatônica vão ter os saltos, porque ela não contém o trítono. Ou seja, duas notas da escala que nós temos aqui ocidental, né? Que é a escala maior. Então, na escala pentatônica, ao invés de a gente fazer, vou tocar a penta maior de dó. Primeiro eu vou tocar a escala. Escala maior. Pentatônica. Tem o salto. Eu não toco o Fá e também não toco o Si. Por eu não tocar o Fá e não tocar o Si, o salto ele traz um interesse. O que causa tensão? Notas que você vai adicionando a tríade, por exemplo, eu estou em Dó, vou adicionar uma tensão, nona. Ela causa um som diferente. Vou adicionar a sétima maior. Vou adicionar a sétima maior e nona. Estou tensionando. Quando você vai fazer uma escala, o que causa a tensão? Os saltos. Os saltos também faz muita diferença. Principalmente quando você está tocando algo que você está vindo de forma conjunta na escala e dá aquele salto. Fica bonito o som. Por isso que eu estava fazendo aquela parte da notas duplas, né? Ó. Quando você... Coisa linda. Estou tocando aqui, escolhendo as notas da escala. É só isso que eu estou fazendo. Não tenho nada programado, vou tocar essa melodia, estou lendo alguma coisa aqui de partitura para fazer isso. Não, eu estou simplesmente sendo espontâneo, que é o que eu acho que todo músico, quando está ali tocando o seu instrumento, tem que ter espontaneidade. E para chegar nesse ponto, nesse nível, você tem que ter
tentativas, acertos e erros. E os erros vão somar mais na balança. E quanto mais erros, mais você vem lapidando a forma de você não errar mais. Aí a gente forja exatamente o músico, que é aquele músico que não vai errar mais. Por quê? Porque você já errou tanto que você sabe que aquele caminho você não deve percorrer. É simples assim. Esse músico eu conheço. Sei de vários. Ok? Não estou nem me colocando porque eu mais erro do que acerto. Agora o importante é como você faz com esse erro. Apesar dos erros, o que você faz? É isso daí. Então veja. Agora aplicando a escala penta. Então na escala pentatônica em Dó, ainda continuando com o mesmo raciocínio aqui, que eu estou trabalhando no acorde de Dó indo para o Fá, estou fazendo uma progressão simples, saindo da tônica e indo para o quarto grau, ou seja, o acorde tônico e o acorde subdominante. Poderia estar em Lá fazendo Lá e o Ré, poderia estar em Mi fazendo o Mi e o Lá, poderia estar em Si fazendo o Si e o Mi, ou seja, qualquer tom eu posso fazer isso. Na escala penta de Dó, eu vou seguir na mesma ideia, no mesmo raciocínio. Isso é pentatônica. Que eu estou usando a pentatônica de Dó para tocar algo que poderia ser uma música mais tranquila, né? Geralmente a cara, vou usar pentatônica, mas quer tocar blues, quer tocar jazz. Não, é usar pentatônica em outras situações aqui, tocando uma música mais calma, uma balada, como eu estou fazendo aqui. Agora veja, como a escala maior, pessoal, eu vou dar uma dica importante. Calma aí que a gente vai chegar no arpejo, ok? Vou dar uma dica importante. Assim também como a escala maior, você não pode pegar a pentatônica e tocar assim. Você está fazendo a pentatônica ascendente e descendente, aí cai naquela ideia que eu falei para vocês. Você está usando a escala de forma técnica, é como a gente estuda tecnicamente. Isso aplicado na música, na prática não rola. Então você tem que aprender de forma musical. Como que eu faço para aplicar a pentatônica de uma forma musical? Do jeito que eu estou fazendo. Aplicando de forma musical. Eu pego, toco uma nota aguda, depois eu venho para uma nota grave, vou dando esses saltos que vai também trazendo esse interesse. Agora, olha que interessante. Dentro desse tom que eu estou, Dó, indo para o Fá, eu posso usar penta maior e a sua relativa menor. Na relativa menor, pessoal, olha que interessante. Vamos pegar a pentatônica de Dó. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Quando eu trabalho a penta menor e relativa, olha que interessante. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Aí você fala, pô, Natu, mas é a mesma. São as mesmas notas? Sim, são as mesmas notas. Se você for pegar, por exemplo, uma escala de Dó maior e a sua relativa menor, são as mesmas notas. Só que a disposição que ela já aparece aqui é como se ela tivesse uma inversão da pentatônica. Já muda um pouco os intervalos. É diferente eu pensar na pentatônica maior e é diferente eu pensar na pentatônica menor, partindo já que eu vou ter ela visual com disposições intervalares diferentes. Ó, pegando aqui na ideia do Lá agora. Ó.
Olha que da hora que vai ficar. E você percebeu que em determinado momento eu toquei a nota da pentatônica mantendo? Isso é muito usado, pessoal. Se você quiser, anote exatamente o que eu estou falando aqui. Porque cada vez que eu toco aqui, estou trazendo essa aula para você, o roteiro vai se criando. Eu penso assim, óbvio, no que eu vou falar. Poxa, eu vou trazer uma aula bem bacana. Vou falar do estudo sobre pentatônica, como aplicar ali na progressão, notas duplas e arpejos. Só que eu não sei o que eu vou fazer, então eu começo a desenrolar isso. O roteiro vai se criando na medida que os minutos vão se passando e vão desenrolando a aula. Olha só, isso aqui eu não havia pensado. Então escreva. Eu estou tocando a pentatônica, mas eu utilizo algumas notas da pentatônica para tocar juntas com outras notas. Este recurso é muito usado no blues, mas que dá para ser usado também tocando balada lenta. Até notas conjuntas eu posso tocar. É lindo demais. Eu gosto desse som, desta sonoridade. Se você colocar um piano elétrico, talvez ele ainda fique mais aguçado, ó. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu expus aqui para vocês, né, a pentatônica maior e a menor que você pode usar. Estou trabalhando na pentatônica menor. Só que quando eu adiciono uma nota para tocar junto com outras notas da pentatônica, eu estou trabalhando com o quê? Com aquilo que nós vimos lá no começo, notas duplas. Só que a disposição agora das notas duplas estão em cima da pentatônica. Estão em cima da penta, dando todo esse efeito. Agora, quero trazer uma notinha, que é a notinha do tempero da pentatônica, principalmente da pentatônica menor. Qual é a nota do tempero da pentatônica menor? É a Blue Note. Não sei se você já ouviu falar de Blue Note, mas Blue Note, pessoal, é o intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta. Exatamente uma nota que não faz parte do tom. Por isso que ela dá aquele tempero, aquele salzinho, né? Muitos gostam muito temperado, aí jogam até notas a mais, que estão fora da escala. É como tocar harmonia, né? A galera às vezes toca mais dentro do tom, do campo harmônico, tranquilo. Tem outros que gostam de entortar mais, ou seja, deixa bem temperado. O problema é que não são todos que gostam de comidas com bastante temperos. Eu acho que você pode até temperar legal, mas você tem que saber aonde você está, qual o estilo que você vai tocar, para que aquilo faça sentido, ok? Então, beleza. Qual que é essa nota Blue Note se eu estiver tocando a pentatônica menor de Dó, né? Mas aqui pensando a sua relativa Lá. Ó, eu tenho Lá, tenho Dó, tenho Ré sustenido, Mi e o Sol. Esse cromatismo do quarto grau para o quinto que é o grande lance. Então, com ele, olha só que interessante o som. Eu não preciso pensar muito, eu simplesmente faço uma escolha de notas aleatórias dentro da pentatônica e ela já assume uma identidade de comunicar, de comunicação. A música ela é isso, é comunicação, é você tocar um acorde e você se comunicar. É fundo musical, está se comunicando. Entendeu? Então, quando você faz nessa pegada, eu pensando em Lá, né? Mas você vê, eu estou tocando em quê? Em Dó. Estou aplicando a penta menor, mas com
a Blue Note. Quando eu aplico a penta menor com a Blue Note, ela se transforma. Ela já é uma penta menor com a Blue Note, ou eu posso falar que ela também é uma escala do blues, porque a escala do blues são exatamente essas notas. Ó. Aí o céu é o limite, porque você tendo esse conhecimento dessas notas e também a habilidade de tocá-las, você tem que ter habilidade, pessoal. Você tem que ter molejo nas mãos aí para você tocar essas notas. Eu tenho um curso que eu trabalho as escalas e dentro desse curso das escalas tem as pentatônicas lá e a forma que você deve estudar para estar debaixo dos seus dedos. Você tem que trabalhar tecnicamente isso primeiro para depois chegar numa aula como essa e fazer com que aquela aula técnica se transforme em algo musical. Esse curso é imprescindível. Está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você puder, adquira. Você vai ver o quanto que você vai desenvolver com a consciência da escala maior, escala menor harmônica, menor melódica, penta maior, penta menor. É um estudo importantíssimo para você. As informações estão aqui na descrição. Mas vamos lá. Agora eu vou passar para o terceiro passo. O terceiro passo são os arpejos, mas não aquele arpejo que você toca rápido, ascendente e descendente, não. É trabalhar o arpejo encaixando dentro da harmonia. Aqui eu estou fazendo o que, pessoal? Dó. Lembra que eu falei que quando você trabalha os saltos, eu dei o exemplo até pela escala penta menor, né? Pentatônica maior também, os saltos faz com que a escala seja interessante. Por isso que os guitarristas, né, gostam da escala pentatônica. E os tecladistas e pianistas também deveriam usar da mesma forma que os guitarristas usam, ok? É muito bom. Você tem que ter. Mas por quê? No piano, o molejo, o maquinário, a estrutura técnica é outra. Entendeu? Então, é importante você praticar para trazer debaixo dos seus dedos. Agora, no arpejo. O arpejo eu vou conectar. Eu vou tentar tocar o acorde, mas tocar o arpejo. Eu só toquei arpejo, pessoal. Eu acho que dá para você ver aí no piano roll, né? Deixa eu ver, às vezes eu começo a gravar, eu nem olho se está funcionando o piano roll. Uma vez eu gravei aqui, eu tive que voltar a gravar de novo, porque não estava funcionando. É coisa da gente impulsiva, né? Pessoas impulsivas. Eu acho que eu sou um pouco disso. Então veja lá. Eu conectei o arpejo de Dó indo para o acorde de Fá. Agora, qual que é a nota, a cereja do bolo para essa conexão que eu fiz aqui? É você sempre trabalhar a conexão, a costura dos arpejos de meio tom. Como assim, Nato? Meio tom? Vamos lá. Você está em Dó indo para Fá. Em Dó indo para Fá é uma quarta. Como é que eu vou trabalhar o arpejo pensando em meio tom? Da seguinte forma, você está em Dó aqui, ó. O arpejo de Dó. Vou para Fá. Estou em Mi. Nesse exato momento eu toco a nota meio tom acima, que é o Fá. Ó. Olha só a conexão do arpejo, pessoal. Vou voltar para Dó. É meio tom. Não que você não possa conectar o arpejo com as outras notas. Também você pode, pelas segundas, né, maiores. Mas quando você faz pelas segundas menores, que são esses meios tons, fica muito mais interessante, pessoal. Vou colocar o piano elétrico, que às vezes se percebe mais por ele. Ó, eu posso até começar com uma nota
de segunda menor logo no começo do arpejo. Poderia ficar tocando do jeito que você está ouvindo aqui. Horas. Improvisando. Fazendo um fundo. Porque os arpejos não são algo que você toca e ele fica maçante de se ouvir. Não, ele fica automaticamente muito interessante. Quando você utiliza dessas ferramentas que eu estou passando, procura variar ali de meio tom, é muito bom. Aí você acrescenta. Escala pentatônica. E aí você soma os três. Escala penta, notas duplas, sextas, terças, mais esses arpejos, é o que eu falei no início. Você tendo essas três técnicas, você é um músico completo. Eu posso falar que é isso. Você é um músico completo, porque se você tem a habilidade de tocar essas três técnicas, você sempre vai tocar qualquer música com uma identidade própria. Não vai ser nada igual a ninguém. Porque você tem a técnica. Vou tocar aqui, um Lá. Terças. Quando eu falo habilidade, é isso. Você não tem problema com o tom. Óbvio, pessoal. Você não vai pegar isso que eu passei aqui e agora você vai falar, pô, vou treinar em todos os tons. Calma, dê tempo ao tempo. Se você fizer isso, você vai desmotivar. Eu falo para você com experiência própria. Então não tente pegar tudo num dia só. Faz assim, ó. Respeita o processo. Eu vou estudar isso para passar, para tocar em alguma música que esteja no tom de dó. Ponto final. Depois que você pegou em dó, você fala, caramba, eu consegui ter realmente sons, os benefícios, né, dessa técnica aplicada. Eu vou pegar e passar numa outra música que eu toco, que esteja em Mi. Você começa a aplicar em Mi. Você entendeu? Aí você vai trabalhando com o próprio repertório ao seu tempo, sem ser correndo. Não precisa pegar tudo de uma vez só, porque isso traz desmotivação e aí você vira um cara mecânico, trabalhando só tecnicamente, mas a musicalidade zero. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, pessoal, aplique, estude, trabalhando músicas em dó. E depois você vai, no seu tempo, elevando essas três ferramentas para outros níveis diferentes. E você vai ver os benefícios alcançarem aquilo que você tanto deseja. Tá bom? Quem foi guerreiro, chegou até o final, comente aqui. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários. Eu fico muito feliz com a galera comentando. Eu fui até o final. Que da hora, tem pessoas novas chegando. E seja muito bem-vindo aqui no canal, se inscreva também. Quer saber sobre as minhas mentorias, os meus outros cursos, estão todos aqui na descrição.
Tá certo, pessoal? Vou deixar recomendado esse vídeo. Dá uma sacada nesse vídeo. Eu estou falando sobre 5 técnicas importantes para você adquirir, que às vezes evita até de você comprar cursos. Porque se você pegar, entrar, mergulhar dentro disso que eu estou falando nesse vídeo aqui, você vai ver resultados expressivos, pessoal. E assina embaixo daquilo que eu estou falando para você. Se eu tivesse como ter esses vídeos quando eu comecei a estudar, eu ficaria muito feliz, mas não tive essa oportunidade, nem vídeos, era difícil você ver tutoriais, imagina ter vídeos como esse, fácil assim no YouTube, gratuito. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?